busquei uma palavra, li a Bíblia algumas vezes. Luciano mandou uma mensagem durante o dia e disse assim: já tem a mensagem? Eu disse não. Quando deu mais ou menos entre 3 e 4 horas da tarde, veio a minha palavra do Senhor, Salmo de número 83. Apesar de algumas Bíblias trazerem na epígrafe em cima escrito Salmo de Asaf, não foi escrito por Asaf. Esse salmo foi escrito cerca de 140 anos depois do reinado de Davi. Foi escrito no reinado de Josafá, rei, a qual o pastor ministrou, pregou no domingo aqui em cima do altar, em 2 Reis, capítulo de número 20, onde Josafá apresenta diante de Deus uma afronta. Aqueles que não vão mais fazer uso do instrumento ou da voz, com exceção daquele que eu conversei na entrada da igreja, este está proibido de descer. Se quiser água, levanta a mão, alguém o socorra, por favor. alguém o sirva. Não serve, o sirva, ou português. Vamos acertar, o cara da confusão. Mas o Salmo de número 83 foi escrito no reinado de Asaf. Então não poderia ser Asaf quem o escreveu, aliás, de Josafá. Então não poderia ter sido Asaf quem o escreveu. Asaf foi nomeado pelo rei Davi. E quando o templo de Salomão foi construído, ele permaneceu como cantor-mor, um levita responsável pelo louvor do templo. Depois de Davi, passaram-se mais 4 reis. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Davi, ajuda aí, pastor. Davi, você não lembra? Não lembra dessa época? Rei Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Então ele teria que ser Matusalém para permanecer vivo e ainda escrever os salmos, ok? Outras Bíblias trazem na epígrafe o seguinte texto: Salmo dos filhos de Asaf. Outras Bíblias trazem a epígrafe Salmo dos familiares de Asaf. Porque o teor de letra e de canção, a melodia, era a mesma que Asaf utilizava. E eles seguiam o mesmo ritual. E no Salmo de número 83, quem o escreveu, os descendentes de Asaf escrevem e mencionam os reis que se levantaram contra Josafá e toda a nação de Israel. Está filmando hoje? Está ao vivo hoje? Os meninos da mídia, está ao vivo hoje? Tá? Então, já que está ao vivo, coloca no grupo da igreja o link. Sejam missionários quem está no grupo da igreja e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem. Agora vocês podem usar o celular sendo missionários. Terminou de enviar, celular na cadeira. Vamos viajar na Bíblia. Olha, Gabriela, alguém estava perdendo a aliança aqui, ó. Eu falo mesmo. Olha, a desculpa, corta não. Falei. Passa batido. Salmo de número 83. Olha o que ele diz. A gente ainda está viajando na mensagem de domingo. Quem não pegou a mensagem de domingo, entra no canal da igreja, no YouTube, ouça uma mensagem de domingo. Então olha o que ele diz aqui: ó Deus,
Não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça. Em outra versão diz assim: ó Deus, não fique em silêncio, não fica inerte, se mova. Verso de número 3: tomaram astuto conselho contra o teu povo. Esse astuto conselho fala sobre uma união de reis. Olha, lá no capítulo 20 de 2 Reis, menciona 5 reis que se levantaram contra Josafá. Porém, é mencionado esses reis, e eu vou dizer aqui de quem eles eram descendentes. Só que quando um rei se levantava, os povos nômades que estavam à volta daquele reinado também se ajuntavam. Então conta-se os 5 reis, porém outros povos nômades, entre eles é citado aqui no Salmo de número 83. Tirando os assírios, tirando os filisteus, que aqui é mencionado, tirando Tiro, os outros, pasmem vocês, eram parentes. O salmista está falando aqui a respeito de um silêncio de Deus diante de uma situação muito perigosa. E quando eu estava hoje, gente, pensa num silêncio de Deus para me dar uma mensagem no dia de hoje. Quem ministra, quem prega, sabe que você chegar num culto sem nada, quem prega vai entender o que eu vou falar. Às vezes a gente fica o dia todo fazendo esboço, reescreve o esboço, tira coisa, coloca coisa, troca versículos, coloca versículos, chega na hora de ministrar, ainda assim você deixa de dizer algumas coisas ou acrescenta outras coisas, mas você tem um mapa do que vai ser dito. Mas o que veio a mim hoje é como lidar com o silêncio de Deus. Como nós vamos lidar com o silêncio de Deus diante de um volume de problemas que não pergunta se você quer problema, não é verdade? O problema não bate na sua porta se posso entrar. Os mais antigos vão entender. Havia uma propaganda na televisão de uma loja, ia vender cobertores. E olha, mas você é antiga, hein? Não está bem não. Não está bem não, porque eu ouvi você mencionar ontem de que alguém mandou mensagem para você e disse assim: olha aqui, Gisele, a mensagem. E você levou muito tempo para decifrar quem era a Gisele. De tanto ela ouvir e as pessoas chamarem ela de pastora Tuca, que ela esqueceu que o nome dela em registro é Gisele. Coisa de gente antiga. Então a propaganda vem assim, uma nuvenzinha escura batia na porta e alguém perguntava assim: quem é? Não, da velhinha era Tecelagem Paraíba. É mais antigo, cara. É mais antigo.
Ah, já que você falou tecelagem de Paraíba, eu vou falar do outro. Era pernambucanas. Batia, pode ser. Quem é? É o frio. Aí vinha a musiquinha da Pernambucanas. Da Paraíba tinha uma musiquinha também. Eu não vou recordar da musiquinha, mas tinha um garotinho com uma roupinha cheio de bolinha, um gorrinho vermelho, o gorrinho vermelho da pontinha branca, igual do Papai Noel, e uma roupinha toda pintadinha de bolinha, e ele vinha com a lamparina fazendo propaganda das cobertores Tecelagens Paraíba. O povo aqui é velho pra caramba. Nossa, eu fico pesquisando na internet essas coisas, né? Eu fico pesquisando, né? Porque não parece, mas eu sou muito novo. Eu sou muito novo. Ainda lembro de coisas de alguns anos atrás. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. O problema não bate na sua porta para você perguntar quem é. Não é verdade? Tem problema que você busca ele, a laço, a unha, né? Tem gente que é assim. Cadê o Alex? Tem gente que não vive sem confusão, sem problema. Eu sou de uma época em que você estava tudo em paz na sua vida. Tinha uns crentes meio fanáticos das ideias, meio doidos das ideias, né? Tipo o Alex, que dizia assim: está tudo bem na sua vida, está tudo em paz. Graças a Deus. Então você está com algum problema, porque crente está errado. Crente tem que ter problema. Aí eu saía catando problema, saía caçando problema. Eu preciso de um problema, eu preciso de uma confusão. O Alex não aprendeu até hoje, que até hoje ele só se mete em confusão. É o caça-fantasma. Todo mundo aqui vai comprar uma camiseta do caça-fantasma, né, com geleia na coisa, em homenagem ao Alex. Mas existe aquela confusão, aquele problema, que ele te acha em qualquer lugar. Você não está procurando, mas ele estava te procurando. Não é verdade? Um dos povos, eu não vou ler o salmo todo, mas um dos povos que se levanta contra Israel e contra o rei Josafá são os moabitas. Quem são os moabitas? Os moabitas são descendentes da tribo de um homem chamado Moabe, que era filho de Ló, sobrinho de Abraão, que foi avô de Jacó, do qual deu origem à nação de Israel. Ele era filho de Ló com a sua filha mais velha, um incesto que houve, que também já foi mencionado num culto aqui. Já era fruto de uma confusão. Esses eram os moabitas. Outro povo que se levanta em conluio para vir contra o povo de Israel eram os amonitas. Quem eram os amonitas? Os amonitas eram descendentes de um homem chamado Ben-Ami, filho também de Ló, fruto também de um incesto com a sua filha mais nova. Olha essa confusão. Outro povo que se levanta aqui em conluio com eles e fazem a reunião, o conselho que é citado aqui, e se levanta, se eu não me engano, lá no livro de Reis, ele não é mencionado, mas ele entra aqui como um dos povos que entraram para lutar, para guerrear, é um povo chamado Edom. Quem eram os edomitas? Edomitas eram descendentes do rei, do irmão de Jacó, Esaú. Edom significa homem vermelho. Supostamente Esaú tinha ou a pele rosada ou os cabelos ruivos. Por isso chamou-se Edom, tornando-se o pai dos edomitas. Outro povo que é citado aqui, que entra em conselho, até então eles não tinham uma nação, eles eram conhecidos como ismaelitas, descendente de Ismael, filho de Abraão com a egípcia Agar, irmão de Isaac, tio de Jacó. Os ismaelitas, que hoje, quem são os ismaelitas hoje? Hoje não são conhecidos como ismaelitas, mas quem são eles? Todo o povo árabe. Arábia Saudita, reino da Arábia Saudita. Os árabes, não confundam.
Volto a dizer que nem todo mundo que é muçulmano é árabe. Professar o Islã não significa ser árabe. O Egito é árabe, não é árabe e é islâmico. São muçulmanos. Jordânia, Cisjordânia não são árabes, são muçulmanos. Antiga Pérsia, o Irã, não são árabes, mas também são muçulmanos. Então não vamos confundir, ok? Outro povo que é citado aqui, os agarenos. Os agarenos eram um povo nômade, não tinha nação e nem se tornaram uma nação, era um povo nômade. Um pouco aqui, um pouco lá, é igual os gazenos. Quem são os gazenos hoje? O povo de Gaza. Uma parte vivia em Gaza, outra parte vivia na Jordânia, vivem, né, ainda na Jordânia, e outra vive, agora me esqueci o outro nome do país que entrou em conflito também, um pouco acima, ao norte de Israel. São os gazenos. Seria mais ou menos este povo. Quem são eles? Também descendentes de Ismael, de um dos 12 filhos de Ismael. Os amalequitas, embora os amalequitas são mencionados quando a Bíblia fala sobre Abraão, mas eles ainda não existiam, eles são mencionados para dizer qual é a região, quando o texto foi escrito. Também descendentes de Ismael. Os outros povos que são citados aqui, não vou dizer a sua origem, porque não entra no contexto que eu quero dizer. Agora, por que eu citei e busquei a origem destes povos? Eram todos parentes de Israel, ainda que distante. Quando se está no silêncio de Deus, existem muitas pessoas que questionam e se levantam contra você. Não é verdade? Não é servo de Deus? Não serve a Deus? Não vai na igreja? Não é pastor? Não é pastora? Por que está vivendo isso? Faz me lembrar da história de Jó. Vocês lembram? 3 amigos que foram fazer uma campanha de oração de 7 dias com Jó. 7 dias não disseram nada. 7 dias só olhando o lamento de Jó. Jó, na sua fase de luto, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha. Segundo alguns historiadores, o tipo de lepra que veio sobre o seu corpo era tão forte que possivelmente ele não teria mais pálpebras dos olhos, nem cartilagem da orelha e do nariz, faltava ali pedaço do corpo. Seu corpo fedia tanto carne podre que eles tiveram que sentar à distância. Conversavam com ele a gritos, que sua carne estava apodrecendo em vida. 7 dias depois, ao invés de levarem consolo para Jó, um a um foi apontando o possível erro deste homem que conhecemos como Jó. Quem não está na sua pele não vai sentir o peso do silêncio de Deus sobre a sua vida. Quem gosta de escrever, escreve aí, que eu digo as frases, depois eu esqueço, porque isso aqui não está escrito não. Quem não está na sua pele não pode mensurar, não pode sentir, não tem noção do peso do silêncio de Deus sobre a sua vida. Durante o dia, minha mente trabalhou. E quando veio esta mensagem, eu perguntei a Deus: por que tanto silêncio? Não importa o grau, a alcunha da teologia que você alcançou,
não importa os títulos ou diplomas que você tenha, não importa o tamanho do conhecimento, quando Deus está em silêncio, nem o seu conhecimento alcança a voz de Deus. Há 2 anos atrás, nós recebíamos um salário e que eu, além de sustentar a minha casa, sustentava o meu irmão, ajudava na igreja e ajudava muitas outras pessoas. Tinha um carro muito bom. Aí nós fomos ajudar um pastor conhecido que estava doente. Eu perguntei se estava gravando, não vou citar nomes aqui, mas as pessoas envolvidas sabem, isso não é segredo para ninguém, não é segredo para a igreja que estava envolvida, e não é segredo nem para ele. Então, não vou citar nomes, questão de ética, mas vou só mencionar aqui para vocês, para contextualizar o que movimentou a minha alma hoje, sobre o silêncio de Deus. Por isso eu citei estes que eram parentes de Israel e se levantaram contra. A intenção deles era destruir Israel, arrancar eles do mapa, e que não houvesse memória de Israel. Podem ler depois o Salmo todo, o Salmo de número 83. E fomos para ajudar. A intenção era ajudá-lo. A intenção era auxiliar. A intenção era fazê-lo crescer. Mas entrou um espírito maligno no coração. Pediu para que desse início a uma escola teológica, e eu comprei uma escola teológica, uma franquia de uma escola teológica, e dei para a igreja. Porque o Chuchu foi meu aluno, ela foi minha aluna. Como foi bom para vocês me ter como professor, hein? A Gabriele foi minha aluna. Não aprendeu nada, mas tudo bem. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês que foram meus alunos. Bom vocês me terem como professor. Que privilégio. Estou brincando. A escola funcionou quase 2 anos. Ia bem. Quase 80% da igreja matriculada. Espírito de inveja. Ele lutou tanto contra ele mesmo, disseminou mentiras, coisa do mal, até dizer que eu queria o lugar dele como pastor sênior da igreja. Disseminou a tal ponto de eu ter uma reunião com ele, eu e a Luciana, dissemos assim: olha, está aqui a escola, está aqui a chave que nós tínhamos, nós viemos te ajudar, não viemos causar nada disso. E saímos. A igreja não durou mais 3, 4 meses depois. O reino dele próprio se destruiu. Levantou. Quando eu achava, pastor, que a coisa estava, é só isso. Fiquei desempregado de uma forma horrível. De uma forma horrível. Tudo que eu peguei, nós tínhamos começado uma obra na África. Na época era 300 crianças, órfãos. E aí eles não tinham o que comer.
não tinham o que comer, não tinha onde morar. Conversei com a Luciana, Gabriela e até o Davizinho. Manda tudo para lá. Compramos 2 terrenos na África, construímos um abrigo que hoje tem mais de 400 crianças órfãs. Rodolfo, eu fiquei com 0 centavos. Nem R$1 para comprar uma bolacha no outro dia. Confiamos inteiramente no poder extraordinário do Eterno. O valor que nós tínhamos dava para sobreviver sem eu e nem ela trabalhar durante 1 ano, mantendo todas as nossas despesas de casa normais, mantendo a faculdade da Gabriele, mantendo a escola do Davi durante 1 ano, sem trabalhar. Vou para 2 anos agora, em julho completou 2 anos. Silêncio de Deus. Mas escuta o que eu estou dizendo agora para vocês. Dentro do silêncio de Deus, é que você, quando está no silêncio, não consegue enxergar. Deus não fala. Deus não fala o porquê. Deus não mostra o porquê. Mas Ele não deixa você morrer. Deus não vai chegar para você e dar detalhes do porquê Ele está fazendo isso, do porquê Ele permitiu isso. Mas o que eu escuto ao longo dos anos, desses 2 anos, não é, pastor, porque Deus permitiu isso? Sai desse lugar, sai dessa cidade, abandona tudo, abandona o seu Deus, abandona isso, abandona aquilo. Mas eu faço uso das mesmas palavras de Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque ainda que ele esteja em silêncio, ainda que ele não diga nada, ainda que ele não brade, ainda que ele não responda, ele continua sendo Deus, sentado em um alto e sublime trono e regendo todas as coisas sobre a terra. O que cabe a mim é adorá-lo na beleza da sua santidade. O que leva muitas vezes ao silêncio de Deus. Nós tivemos algumas pessoas na Bíblia que tiveram um grande silêncio de Deus. E por que a resposta não vem? Talvez a resposta de Deus que está para chegar sobre as nossas vidas não chegou ainda, porque se dá em dados momentos da nossa vida que a gente bloqueia. Deus chamou Saul. No capítulo 9 ele é ungido rei sobre todo Israel. No capítulo número 13, ele não espera Samuel para o sacrifício. E sacrifica antes. Deixa eu dizer para você, em lugar, ambiente que tem profeta, rei não sacrifica. Em ambiente que tem voz profética, voz pastoral, voz sacerdotal, seu título, sua patente não vale nada. Mas eu sou obreiro, sou pastor igual, tenho mais anos de pastoreio, não significa nada quando existe uma voz profética. Se não houve manifestação de voz, se não houve manifestação em palavras, aquieta e aguarde, espera. No capítulo de número 15, Deus dá mais uma oportunidade para Saul. Lute contra os amalequitas e acaba com todo mundo. Ele traz mulheres, crianças, gado, ovelha e o rei. E quando Samuel vem para repreendê-lo e ele vê o mal que ele fez, ele agarra na roupa de Samuel, rasga a roupa de Samuel, e Samuel profetiza: assim rasgou o teu reinado.
Deus já está procurando um outro para o teu lugar. E aí vem a pergunta: mas Deus não poderia perdoar Saul? Poderia, se ele tivesse entrado pelo caminho. Seja profeta e diga para quem está do seu lado: no silêncio de Deus, cuidado para não se perder. Dentro do silêncio de Deus, os filisteus se acampam e se levantam contra ele. Ele vai até os sacerdotes que ainda existiam, os que haviam sobrado, porque ele havia matado a muitos, e vai consultar Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que iam na estola sacerdotal, no peitoral do sacerdote. E quando precisavam de uma resposta referente ao reino, iam até lá e oravam a Deus, e Deus respondia por estas pedras. Não veio resposta nenhuma. Saul, desorientado por não ouvir a voz de Deus, ele vai procurar uma cartomante. Ele vai procurar alguém que lê sorte. Conhece alguém que fica ligado em horóscopo? Cartinhas. E como está o meu signo hoje? Mas é incrível, porque o que eu leio ali acontece. Ora, presta atenção na historinha. Saul foi. Quando chega lá nessa necromante, ele faz subir Samuel, que estava morto. Quem é que sobe? Pastor, a Bíblia diz que foi Samuel. Não. A Bíblia não afirma que era Samuel. Não. O que a Bíblia diz é que surge alguém, ela se espanta. Ela se espanta, ela tem medo, porque ela sabia que o morto não poderia voltar. E quando ela vê que aquele homem que aparece, aquela aparição, se denominava Samuel, ela sabia que era mentira. Então ela olha para Saul e diz: você me enganou. Você é o rei Saul. Você matou todos os necromantes da região. Só eu sobrevivi. Veio para me matar também? Ele disse: não, eu só quero ouvir a voz. E olha a profecia que esse suposto Samuel dá: hoje mesmo estará comigo. Hoje você vai morrer, vão te matar. A guerra desenrola naquele dia. Mas o horóscopo, pastor, diz exatamente o que acontece comigo. Mas segura essa aqui. Olha o porquê você acredita que acontece exatamente o que está escrito no horóscopo. Ok? Satanás confunde a mente das pessoas. Olha o que suposto Samuel diz para ele: hoje você estará comigo, hoje você vai morrer. Ok? Mas olha o que a história diz. A história diz assim: a guerra começa a tomar um rumo tão desesperador, que quando ele vê seus dois filhos caírem mortos, ele vê Jonatas cair morto, ele chama o seu escudeiro e diz assim: lança a minha espada contra mim e me mata. O que era isso? Suicídio. Ele colocou na cabeça dele que ele iria morrer naquele dia, ainda que ele tenha que se matar. Olha a confusão de Satanás sobre a mente de pessoas. O seu escudeiro se nega a fazer aquilo, ele se joga em cima da espada. Só que ele não morre naquele dia. Ele não morre na batalha. Mais para frente, alguém chega com a coroa. Dias depois, chega com a coroa, coloca aos pés de Davi. Davi diz assim: onde você pegou essa coroa? É do rei Saul. O que houve? Eu vim andando pelo caminho, por onde houve a batalha, por onde houve a guerra. Eu vi o rei Saul agonizando. Já era outro dia, o rei Saul não tinha morrido ainda, estava agonizando.
E o que você fez? Eu o matei. Segura essa aqui. Silêncio de Deus. Tem pessoas procurando coisas ocultas para obter uma resposta. E toda resposta que não vem do céu vai te encaminhar para uma escuridão da sua alma. A desobediência de Saul o levou para um silêncio. Reflete sobre a sua vida. Se alguma desobediência da sua vida, do que você fez, algo que você fez, causou o silêncio de Deus. E sabe o que Deus espera para te responder? Volta. Volta. Apocalipse diz assim: lembra de onde caíste, se arrependa e volta. Lembra qual foi a vírgula? Lembra o que aconteceu? Lembra o que houve? Lembra o que você fez, o que você falou, o que você cometeu? Lembra o que aconteceu? Volta lá. Não é para você voltar lá, não é para você voltar no passado, não, é para você voltar aqui dentro da sua mente, para que você lembre o que aconteceu, e daquele ponto, perdoe, ou peça perdão, cresça, se arrependa, não volte a cometer os erros, e viva o melhor de Deus sobre a sua história. E aguente mais um pouquinho para nós viajarmos mais um pouco. E aguente só mais um pouquinho. Às vezes o silêncio de... Isso aqui eu notei. Às vezes o silêncio de Deus significa reprovação. Deus não está aprovando as suas atitudes. Tem coisa que você faz hoje, só vai vir bater na sua porta amanhã. Tem coisas ruins que você comete hoje, e daqui a alguns anos vai bater na sua porta. Abraão poderia ter esperado a resposta de Deus. Abraão poderia ter esperado, porque a promessa era entre Abraão e Sara. Mas ele se deitou com Agar, nasceu Ismael. E existe uma confusão no Oriente Médio até os dias de hoje. Há 2 anos foi feito um tratado de paz entre os judeus e os árabes. E a fala do príncipe bin Salman, árabe saudita, foi esta: somos irmãos, filhos de Abraão, não podemos continuar brigando. Mas Maomé, descendente direto de Ismael, que proliferou o Islã, e do Islã surgiu o que nós conhecemos como o islamismo xiita, que é o que governa o Irã, governa o Iraque e outros países do Oriente Médio, querem de todos os jeitos matar judeus. Matam a sangue frio. Sabe como é que é a aula de matemática em Gaza? Vou dizer para vocês: a criança aprende, tinha 5 judeus, você mata 2, quanto fica? Essa é a aula de matemática em Gaza. Vamos voltar para o texto. Esse aqui eu escrevi também. Quem gosta de anotar, anota aí. Deus não vai falar contigo sobre o que você já sabe. O que Ele espera de você é que volte pelo caminho da obediência, acerte os seus passos, entre pelo caminho.
segundo homem que eu puxei aqui, e esse aqui me chacoalha. Este aqui eu me vejo nele. Chegou ao ponto, gente, chegou ao ponto da minha vida, de um momento em que eu peguei todos os meus diplomas e rasguei. A maioria eu consegui de novo, o restante não tem dinheiro para tirar não, porque tem que pagar, né? Rasguei. Teologia, bacharel de teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, rasguei tudo. E me adianta tudo isso se eu não tenho a voz de Deus. Hoje alguns deles eu consegui recuperar, estão na parede de novo. Em 1 Reis capítulo 19, verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Verso 4, ele entrou no deserto. Quem colocou Elias no deserto? Tem deserto que é você que entra. O que tem no deserto? Silêncio. O que tem no deserto? Escassez de água e escassez de comida. Elias, até hoje, é considerado um dos maiores profetas que já existiu em Israel. O homem que fazia descer fogo do céu. O homem que orou e não choveu durante 3 anos e meio. Um homem que orou para que a chuva pudesse voltar. Um homem que ressuscitou morto. Um homem que fez fogo cair do céu sobre o holocausto e enfrentou 850 profetas, entre os profetas de Baal e os de Acera. Um homem de poder. Um homem que estava sentado na pedra, o Alex da confusão. Sentado na pedra, tranquilo. Chega um capitão com 50 soldados e diz assim: eu vim te prender em nome do rei Acabe, ó homem de Deus. E ele simplesmente dizia assim: pastor, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E o que acontecia? Descia fogo e blum! E não foi uma vez não. A terceira leva de um capitão mais 50 soldados, o camarada disse assim: ó, pelo amor de Deus, cara, me acompanha, vem comigo, vem comigo. Nós vamos escoltar. Eu trouxe 50 homens para te escoltar, para ninguém te tocar. Esse homem Elias, o homem Elias, o profeta Elias, o homem de Deus, teve medo de uma mulher desviada, de uma mulher que pôs uma nação inteira a se corromper, de uma profetisa dos deuses pagãos. Porque ela disse: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã a esta hora eu não tirar a vida deste profeta Elias. E quando a notícia chega para ele, a Bíblia diz: teve medo e fugiu. O medo causa em nós aflição. O medo e a dor da nossa alma nos leva ao mais escuro da nossa alma. Te leva a uma crise de ansiedade, que é medo do que vai acontecer sem saber o que é. Te causa dores, te causa angústia, te causa depressão. O que é depressão? Medo do que aconteceu, aflição do que houve. E isso, pastor, causa doenças psicossomáticas, doenças da mente. E por consequência, doença no corpo físico, causando cânceres. Tem gente morrendo primeiro pela alma. Ele deita debaixo de um zimbro,
uma espécie de cipreste e diz: Deus, basta para mim, tira a minha vida. Não estava fugindo da morte? Neste momento você faz orações que nem a sua consciência mesmo consegue entender. Eu estou fugindo da morte e oro pedindo a morte. Não é mais fácil ir de encontro com a espada de Jezabel? Vai, me mata, me rasga. Eu já vou prosseguir. A frase que ninguém gosta. O pregador fala isso aí. É verdade esse bilhete, vamos lá. Nesse momento, sabe o que a gente recebe? Apenas o necessário para a sobrevivência. Apenas o necessário para aquele momento. Tem hora que a gente entra em desespero em casa, e agora? Não tem saída. É quando não tem saída que Deus vem. Alguém bateu nele. Alguém bateu nele. Acorda aí. Acorda. Ele está tão desnorteado que Deus envia um anjo. Ele não percebeu que é um anjo. Se entra um anjo na sua casa, o que é que você faz? Depende do anjo também, né? Se for aquele que Ezequiel viu, que Isaías viu, nós saímos correndo. Um bicho de 6 asas, com olho na testa, olho com 4 rostos, 6 rostos. Uma roda que entra dentro da outra roda. Isso não, né? Se tiver uma asinha só, né? Uma arelazinha, até tá bom, só tá bom. Teladinho tá bom. Hã? Senta mais eu. Senta aqui mais eu. E a Luciana falou assim: vou fazer comidinha para você. Você quer? Café? Café com bolacha maisena? Quer? Pão de queijo? Você quer? Queijinho? Acorda. No deserto tem escassez de comida. No deserto tem escassez de água. O que tinha do lado dele? Comida e uma botija de água. Ei, agora é profeta. Agora você é profeta na sua vida. Deus está mandando alguém sobre a sua vida com um bocado de comida e uma botija de água para matar a sua sede e matar a sua fome no momento do silêncio de Deus. Pastor, a semana não vai acabar sem uma resposta vinda do céu. Profetiza para quem está do teu lado: a semana não vai acabar sem antes descer uma resposta do céu. Oh, aleluia. Mas a gente está tão machucado, tão doente da alma, a gente está tão destruído, a gente está tão para baixo, a gente está tão angustiado, a gente está sangrando. O que a gente faz? Deita e dorme de novo. A Bíblia não diz que desceu o anjo de novo. Ele não saiu de lá. Ele não saiu de lá. Mateus, você não está enxergando, mas ele está lá. O desespero toma conta. Ele está lá. É quando você não vê, ele está lá. É quando você chora e ninguém vê, ele está lá. É quando você dobra o joelho e já não suporta mais, não tem palavra para sair da sua boca, você só geme, ele está lá.
quando a gente acorda sem saber o que vai acontecer durante o dia. É quando você acorda e não tem nenhuma mensagem que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. É quando você acorda e ninguém liga para você perguntando se você está bem, se você precisa de alguma coisa. A alma chora, mas Ele está lá. O silêncio de Deus não significa que Ele se ausentou da sua vida. Ele continua lá. Eu errei, pastor, Ele está lá. Eu caí, Ele está lá. Ele acorda. O que tem do lado dele? Pão. E a botija de água está lá. A água não vai acabar enquanto a presença de Deus estiver do seu lado, ainda que Ele não diga nada. Ainda que a resposta dele seja shh. Mas Senhor, Deus, tem momento que parece que a gente só colecionadores, não é verdade? Esses dias a gente foi no mercado. Os mais velhos aqui vão saber. Existia um chocolate chamado Surpresa. E o interesse das crianças não era o chocolate. O chocolate é ruim. Era o kart que vinha no chocolate. Aquilo era colecionável. E a gente foi no mercado. E a Luciana, na calculadorinha dela lá, sobrou, acho que sobraram 5 ou 6 reais do que a gente estava pegando. E ela viu o chocolate que eu queria tanto. Eu falei, dá para pegar? Ela falou, dá, pega. Quando a gente abriu, a intenção era o kart. Só tinha o chocolate. Aí pensa no Gilberto que ficou decepcionado. Aí eu falei assim, metade? Eu falei, que raio de metade? Eu quero o encarte, eu quero o kart dele, eu quero a figurinha. Eu quero ver a figurinha. Não tem figurinha. Então não lança de novo, poxa. Mas tem momento da vida que parece que a gente só coleciona isso, né? O anjo disse para ele, come, bebe, a sua jornada ainda é longa. Ei, cutuca quem está do seu lado. Não é tempo de parar. Não para, continua andando. Continua andando. Vai para frente, continua, segue, não para. Com aquela comida, com aquela água, andou 40 dias, 40 noites, até chegar no Horebe, monte de Deus. Agora é o final mesmo. Vai minha hora. Quando ele chega no Horebe, agora é Deus. Agora Deus vai falar comigo. Agora eu tenho a resposta de Deus. Ele entra dentro de uma caverna. Dentro da caverna ninguém te vê. Dentro da caverna ninguém sabe que você está lá. É só você e você. É escuro, nem sombra tem para te fazer companhia. E olha o que diz o texto. Ele ouviu uma voz que dizia, o que você está fazendo aqui? Sabe quando você procura uma resposta de Deus sobre os seus problemas, e a única coisa que você ouve, o que você está fazendo aqui? Por que você parou? O que você fez do seu ministério? O que você jogou fora? O que você está fazendo aqui? Por que você chegou só até aqui? Ele levanta.
E a voz disse para ele assim: vai para a montanha, sai da caverna. E quando ele sai da caverna, diz a Bíblia, eu não vou ler o texto todo, mas ele diz a Bíblia assim: é o Raul. Dá um Raul na sua orelha daqui a pouco. Aí estava aí o primeiro legendário. Aí estava ele lá. Quando ele sai, há um estrondo, pedras estourando, explosão, ele vê rochas caindo. E a Bíblia diz que Deus não estava lá. Não é no barulho que Deus se encontra. De repente, ele vê o fogo. Tem gente querendo viver só do Pentecoste. Tem gente querendo viver só do Pentecoste. Mas Deus não estava lá. E de repente veio uma brisa. Ele conhecia aquela brisa. Sabe por que Elias conhecia aquela brisa? Porque o texto vai dizer, depois vocês leem no capítulo 19 de 1 Reis. E vem a brisa, ele pega a sua capa e cobre o rosto. Agora Deus desceu. E ele sabia que ele não podia olhar para Deus porque morreria. Então ele cobre o rosto. Quando Deus, segura essa, quando Deus descer com resposta, você vai saber que é Ele, você vai sentir que é Ele, você vai cobrir o seu rosto, porque a presença dEle é inconfundível. Ele se cobre com a capa e a voz diz para ele: o que é que você está fazendo aqui? Qual a resposta dele? Ah, Senhor, só eu fiquei. Mataram todos os profetas. Só eu sou o supra-sumo, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Só eu sobrei. Eu sou o último card da figurinha. Sou eu o premiado. Só eu fiquei. Pobre de mim, eu quero a morte. Doente, estou angustiado, nada dá certo, tudo dá errado, porta fechada, nada se abre, ninguém me ouve, ninguém me atende. E a voz vem para ele e diz assim: ei, volta todo o caminho. Sabe qual é a resposta de Deus para você hoje? Volta todo o seu caminho, refaz o seu caminho, passo por passo, pastor. Sabe por quê? Porque quando a gente volta ao local de origem, quando você volta a ser o que você era, é incrustado em você um caráter inigualável, porque foi lá que Deus te achou, foi lá que Ele te encontrou. Ele quer você de novo, do mesmo jeito, com origem de fábrica. Volta ao seu caminho. Se coloca de pé, os músicos vêm para cá. Pastor, a palavra de Deus para Elias foi esta: volta, porque ainda tem reis para serem ungidos, tem profeta para ser ungido, tem pessoas para serem nomeadas, e você é o homem a quem Deus levantou, você é a mulher a quem Deus levantou. Mas eu errei. Mas eu pisei na bola. Eu não mereço. Eu já vou orar por você. Eu não mereço. Eu não mereço. Jesus está caminhando, a multidão está apertando, a multidão está ali falando, e de repente alguém vem gritando. Qual é a sua origem? Ciro Fenício, uma cananeia, não era judia. E ele não podia fazer nada porque ele não era judeu, até que fosse rejeitado pelos judeus, até que se cumprisse o que estava escrito: os seus o rejeitaram. E ele vem calado, e ela vem gritando, e os discípulos: cala a boca, fica quieta, não tinha paciência.
gente do seu lado que não te entende. Quem entende você, Alex? Nem eu. Tem gente que não te entende, critica, fala mal. Até que alguém chega para Jesus: mestre, pelo amor do santo Deus, por amor de ti, ó Cristo amado, despede essa mulher logo. Está enchendo a paciência, eu não aguento mais ouvir ela falar o tempo todo. Aí Jesus não olha para ela, Jesus não dirige a palavra para ela. Jesus parado, estático, ele engole o choro dele e diz assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Pela cultura é uma pecadora, adoradora de deuses estranhos. Jesus, como judeu, não podia estar falando com ela, então ele não fala com ela. Ele está aqui, ela está aqui atrás, de repente ela cai de joelhos, em sinal de adoração. E ela disse: mas os cachorrinhos comem apenas da migalha que cai da mesa dos teus senhores. Jesus não suporta. Pastor, eu errei. Pastor, eu pequei. Pastor, Jesus não suporta ver ninguém prostrado há tanto tempo. E ele diz: vai, a sua fé te salvou. E a Bíblia diz que a sua filha, que estava endemoniada, presa, no Evangelho de Marcos está escrito que ela estava acorrentada no quarto, ela foi liberta. Pastor, eu errei. Será que ele ainda pode me ouvir? Jesus está inclinado na terra e a Bíblia diz que ele com o dedo escrevia em terra. Outro dia eu trago uma mensagem sobre o que ele estava escrevendo. Enquanto ele escrevia com o dedo em terra, trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. Ela foi pega exatamente no ato de adultério. Engraçado que o cara não estava lá, era só ela. Ninguém adultera sozinho, Rodolfo. Jogam ela no chão, todo mundo com pedra na mão, e diz: mestre, a lei manda apedrejar, e o senhor? Jesus volta a inclinar no chão e começa a escrever com o dedo na terra, e diz assim: aquele que não tiver pecado nenhum, seja o primeiro a jogar a pedra. Saiu, ficando só ele e ela. Jesus olha para ela e fala assim: cadê aqueles que te acusavam? Ela disse: foram embora. Se nem eles puderam te condenar, eu também não te condeno. Mas tem uma coisa: vai e não peque mais. Pastor, tem conserto para mim? Tem. Pastor, tem jeito para mim? Tem. Sabe por quê? Porque ele ainda. Eu vou orar para você agora, então, história. Na mão do irmão, ou da tua irmã. Quem está aí do seu lado?